Bom dia, galera. Na verdade, boa tarde. Meu nome é Gabriel Rocha e eu sou aluno Tô cursando a disciplina de transferência de calor do professor Fábio Alfaia. E vamos estar fazendo aqui, resolvendo esses exercícios aqui, para poder apresentar essas soluções para vocês e acabar podendo anular uma questão da prova. No caso, essa é a primeira vez que eu gravo depois da prova, mas enfim, a gente vai estar aqui resolvendo esses exercícios. E eu queria começar com essa questão aqui, que é a 13.8, porque ela é a questão que meu grupo resolveu no dia 1. E eu gosto bastante de pegar as questões do meu grupo, porque acaba que, assim, eu confio na explicação deles, eu sei que eles explicam bem, e que eu vou conseguir aprender bem com eles e poder mostrar pra vocês logo depois. Então, vou aqui usar a questão do grupo 1 e a questão 13.8, né, que foi feita pelo Daniel Oscar. Tá, essa questão como é que é? Ele tá querendo aqui, né, que a gente determine os fatores de forma de F1 para da superfície 1 para 3 e da superfície 2 para 3. Entre as superfícies retangulares aqui, né, que tem 3 metros por 1 metro. Aí tá. A primeira coisa que a gente vai fazer, que é para poder calcular esse daqui do 1 para 3, a gente vai esquecer a superfície 2, vamos ignorar ela, e vamos trabalhar só com a 1 e com a 3. Aí, se a gente pegar aqui as medidas, a gente vai ter que essa divisão aqui que a gente vai precisar para poder calcular. É porque é o seguinte, a gente tem aqui a figura 13.6, que é esse gráfico aqui, que consegue determinar para a gente o fator de forma 3.1, de 3 para 1, né? Só que para isso a gente precisa saber esse dado, isso aqui, e precisa saber disso daqui também. Nesse caso aqui, como as duas superfícies são iguais, acaba que as proporções delas são as mesmas, né? 1 metro por 3 metros. Então, quando a gente for fazer a divisão, vai dar 0,33 para as duas. Aí, o que a gente faz? A gente vem aqui, acha qual que é a 0,3 e depois também acha qual que é o 0,3 aqui, a curva 0,3. Aí a gente chega aqui, que é essa curva aqui, mais ou menos neste ponto aqui. Um pouco mais aqui. Aí a gente joga ela, rebaixa ela aqui para o lado e acha, né, esse fator de forma aqui de mais ou menos 0,25. Sabendo esse fator de forma aqui de 0,25, a gente conseguiu achar ele então, que é o de 3 para 1, e a gente consegue usar a regra da reciprocidade, que basicamente ela diz, né, que a área 1 vezes o fator de forma de 1 para 3 é igual a área 3 vezes o fator de forma de 3 para 1. Só que como essas áreas são iguais, a gente pode anular elas e dizer que o fator de forma de 1 para 3 é igual ao fator de forma de 3 para 1. E nesse caso aqui, então, a gente pode dizer que o fator de forma de 1 para 3 é 0,25. Ou seja, já matamos metade da questão. Ele pedia lá quanto que é o F3, 1 para 3, e a gente achou o F de 1 para 3 aqui com ele, que é igual a 0,25. Até aqui tudo bem. Agora, para a gente poder fazer o outro que ele quer, que é o F2 para 3, é um pouquinho mais complicado. Por quê? A gente vai considerar que essas duas superfícies aqui, elas vão ser uma superfície só. A gente considera que isso aqui tudo é uma superfície 2 por 3. Então a gente vai falar aqui, ó, que a superfície composta pela área 1 mais a área 2 vai formar um retângulo de 2 por 3 metros. Agora a gente vai calcular esse fator de forma de 3, indo para a superfície de 1 mais 2, né? Então a gente tem esse fator de forma aqui, a partir também dessa mesma figura aqui. Então o que a gente vai precisar fazer de novo? Calcular esses parâmetros aqui, esse e esse, e poder calcular a curva que a gente precisa. Nesse caso aqui, o primeiro se manteve, o L1 sobre W se manteve, mas o L2 agora ele é 2 sobre 3, então ele fica 0,66. A gente vem aqui, onde fala do L2, né? Pega 0,66, que é mais ou menos aqui, e vai até chegar naquela curva 0,3 aqui de novo, que é essa daqui. Essa daqui, então a gente pega mais ou menos aqui e rebate lá pro lado, e a gente obtém o fator de forma de 0,32. Tá vendo esse fator de fórmula aqui aproximadamente, né? A gente vai pela regra da superposição, onde esse fator de forma é igual ao fator de forma de 3 para 1 mais o de 3 para 2. Como a gente já sabe o de 3 para 1 que a gente descobriu aqui, ele está aqui, a gente consegue também substituir esse valor aqui, mais o valor de 1 para 2 que a gente acabou de achar, que é esse aqui, substitui tudo, e descobre que o f de 3 para 2 é igual a 0,07. Aí, de novo, a gente volta para a regra da reciprocidade, onde a 2 é igual ao fator de forma de 2 para 3, que é igual, vezes o fator de forma de 2 para 3, é igual a 3 vezes o fator de forma de 3 para 2. Como as duas áreas são iguais de novo, a gente pode falar que o fator de forma de 2 para 3 é igual ao fator de forma de 3 para 2. Então, o fator de forma de 2 para 3 é igual a 0,07. Ou seja, a gente faz esses cálculos todos aqui, e o que a gente obtém é o F13, que é igual a 0,25, e o F23, que é igual a 0,07. Usando aí a regra da reciprocidade, superposição, e também o gráfico que a gente tem aqui, né? Lembrando que é importante você observar esses valores aqui que ele está falando, né? Que seria cada coisa. E aí você sempre vai colocar o L2 para cá e o L1 de cá. Então, sempre nessas curvas aqui para poder achar o fator de forma.
Basicamente, essa é a questão 1, que eu acho que é a mais difícil que a gente pegou aqui desse primeiro dia. Fora isso, as outras questões também são bem tranquilas. Tá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar esse recinto cônico de altura H e diâmetro D, com esse orifício aqui Dzinho. E a gente vai determinar, né, qual que é o fator de forma a partir da superfície de lateral para o furo do diâmetro Dzinho que a gente localizou aqui na base. E lembrando que essa é a figura 13.13, no caso, dependendo de onde você olhar, 12.14, mas enfim, a gente vai resolver essa questão aqui. E basicamente, a gente vai considerar que esse D menorzinho, ele é a superfície 1, esse orifício menor. Essa base, sem esse D, é a superfície 2, e a superfície lateral vai ser a 3. Ou seja, como ele quer saber o fator de forma a partir da superfície lateral para esse furinho aqui de diâmetro Dzinho, então ele quer saber que é o fator de forma de 3 para 1. Ok. Se a gente for reparar aqui, ó, essa superfície Dzinha e essa superfície Dzona, elas são planas, então elas não conseguem ver elas mesmas. Portanto, a gente pode dizer que o fator de forma de 1 para 2, de 2 para 1, de 1 para 1 e de 2 para 2 é zero. E como as superfícies não se veem, elas são planas, todos esses fatores de forma eles são zerados. Então, pela regra da soma, a gente consegue perceber que o único fator de forma que a gente vai ter é 1 de 1 para 3, que é igual a 1. Porque só a superfície 3 é visível a partir da superfície 1. Então, se você pegar a superfície 1 aqui e ela for olhar, ela vai ver a superfície 3, mas não tem como ver outras opções. Tendo como ponto de vista, né, como eixo de referência, ali a sua visão, a superfície 1. O que acontece agora a gente vai de novo pela regra da reciprocidade, onde A1, f de 1 para 3 é igual a A3, f de 3 para 1. Então, a gente pode fazer a substituição das áreas para poder ver esse fator de forma. A gente sabe que essa área 1 aqui, que é a área da superfície 1, ela é π vezes essa distânciazinha d ao quadrado sobre 4, vezes 1, que é o nosso fator de forma de 1 para 3, que a gente descobriu bem aqui, né? Então, a gente tem ele aqui, e a gente consegue substituir nesse ponto. Já a área 3, ela vai ser π vezes essa distância d que a gente tem aqui, esse diâmetro d aqui, e a altura h. No caso, eu coloquei aqui hzão, mas podia ser hzinho. E aí, a gente faz essa substituição aqui, joga isso aqui dividindo para o outro lado. Essas coisas que estão multiplicando os F31 a gente manda dividindo. Aí acontece que vai cortar esse π com esse π aqui, e vai ficar, no fim das contas, o Dzinho ao quadrado sobre 4D grande H, que é a altura, né? Então, a gente fica com essa substituição aí, e basicamente esse é o fator de forma de 3 para 1 que a questão pede. Então, tá aí também. Agora, indo para a última questão do dia 1, a gente vai pegar o quê? A gente vai ter esse invólucro cilíndrico, que tem essas áreas 1, 2 e 3, e que representam, né, a base inferior, superior, lateral e tudo mais. Usando a razão de comprimento que ele deu aqui pra gente, de K igual a L sobre D, a gente tem que determinar duas coisas. A primeira é a expressão do fator de forma entre a base e a superfície lateral, então F13, e em K, né, em termos de K, e o valor desse fator de forma quando L é igual ao D. Mas basicamente, então, o que ele quer? Ele quer o F1 para 3, aqui normal, e o F1 para 3 quando L for igual ao D, se esse L aqui fosse igual a esse D aqui. Ok, então a gente começa de novo pela regra da soma. A gente tem que F1 mais F12 mais F13 é igual a 1. Só que essa área aqui, quando você está vendo em relação pela visão da superfície 1, como ela também não ela é plana, ela não se vê, então acaba que ela não tem como, esse número aqui é zerado. Porque o f de 1 para 1 vai ser zero, já que essa superfície aqui é plana. Ela não se vê. Aí, então a gente pode fazer o quê? A gente pega esse 1 para 2 e joga ele subtraindo do outro lado. A gente vai ter que o f de 1 para 3 é igual a 1 menos o f de 1 para 2. A gente tem esse resultado aí. Aí, a gente vai calcular agora o f de 1 para 2, né? Que é a base até a tampa. E vamos fazer por meio da fórmula, né, para cilindros coaxiais. Então, basicamente, o f de 1 para 2 ele tem essa fórmula aqui, quando é um cilindro coaxial, de 1 mais 2k ao quadrado, menos 2k, raiz quadrada de 1 mais k ao quadrado. Então, essa daqui é o fator de forma de 1 para 2, pela fórmula, né, para cilindros coaxiais. Só que a gente não quer o 1 para 2, a gente quer o 1 para 3. Então, o que a gente vai fazer é substituir. Aí, como esse aqui é menos f12, então seria menos isso daqui. Então, ficaria menos 1, menos 2k ao quadrado, mais 2k, raiz de 1 mais k ao quadrado.
Então a gente faz, troca o sinal, inverte o sinal aqui, né? Joga pra cá, inverte o sinal aqui, joga pra lá. E esse menos 1 que tá aqui, ele vai sair com esse mais 1 que tá aqui, vai anular um com o outro. E vai ficar, no fim das contas, o f de 1 para 3 igual essa proporção aqui, considerando na SK igual a L sobre D. Então a gente vai fazer, esse aqui é o resultado final, de 1 para 3, só que da questão 1, que a resposta da questão da letra A é 2k, raiz quadrada de 1 mais k ao quadrado, menos 2k ao quadrado. Isso aqui é o f de 1 para 3. Só que quando o L é igual a D, a gente pode dizer que esse k aqui é igual a 1, né, já que ele é L sobre D. Então se um for igual ao outro, ele vai ser igual a 1. Aí se a gente substituir esses valores aqui, a gente vai acabar considerando o k igual a 1, né, por causa desse resultado aqui. Vai acabar que a gente vai descobrir que o f de 1 para 3, nessas condições de L igual a D, seria aproximadamente 0,828. Essa é a resposta da questão toda, então ela é bem rapidinha também, igual a maioria das questões que a gente fez aqui. Todas elas têm só... Essa aqui até que é um pouquinho maior por causa do gráfico, mas a maioria das questões do dia 1 é uma paginazinha aqui só, é bem rapidinho de fazer. E elas são bem tranquilas, como vocês puderam ver aí. Agora a gente vai para as questões do dia 2, que são um pouquinho mais trabalhosas, elas são um pouquinho maiores, com exceção dessa primeira aqui, mas elas ficam bem tranquilas também. Essa primeira é uma questão muito fácil, e assim, eu até falo também porque eu resolvi essa daqui em sala, então acaba que essa também é do meu grupo, e quem resolveu ela foi eu, que é a questão 13.28, né? Que é uma questão assim, bem tranquila, bem tranquila, o cálculo dela é bem rápido, que é basicamente assim, eles estão fazendo um experimento para poder determinar a emissividade de um material. E aí o que eles fazem, né? Eles pegam uma longa barra cilíndrica e revestem ela com esse material que eles querem ver a emissividade. Ele coloca esse cilindro que eles revestiram com o material dentro de um outro cilindro que está evacuado para poder ver essa emissividade, né? Então, basicamente, o que vai acontecer? Eles vão resfriar externamente esse cilindro aí até 200 graus Kelvin, vai ficar sempre resfriado essa temperatura, e a barra ela vai ser aquecida por uma corrente elétrica que vai estar passando entre ela ali, que vai, quando atingir algumas condições de funcionamento permanente, eles vão observar, né, que a barra está conduzindo potência elétrica e a temperatura da superfície dessa barra está em 600 Kelvin, então aqueceu, né? E com base nessas medições a gente vai determinar a emissividade, ou seja, resumidamente eles querem saber a emissividade de um material, então eles colocaram esse material, revestiram um cilindro com ele, colocaram dentro de outro cilindro que estava a vácuo, e eles querem saber essa emissividade aí. Tá, então a gente vai considerar, né, que o regime é permanente, as superfícies são cinzas, opacas e difusas, e a única forma de transferência de calor é por radiação, porque assim, não tem contato, então não pode ser condução, e não pode ser convecção também porque está evacuado, você não tem partícula, não tem como ter convecção. Então só pode ser a parte da radiação. Então acaba que fica dessa forma. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai usar a equação de transferência de calor por radiação entre duas superfícies cilíndricas concêntricas. Já que um cilindro está dentro do outro, né, então ele é concêntrico. A gente já tem essa equação pronta, é só colocá-la aqui e fazer a substituição. Mas vamos lá, vou até enunciar elas. Essa equação de transferência de calor, né, por unidade de comprimento, ela vai ser igual a o sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, vezes π, vezes o diâmetro 1, vezes a diferença entre a temperatura a quarta, dividido por 1 sobre a emissividade, mais a diferença dos diâmetros, vezes 1 menos a emissividade 2 sobre a emissividade 2. Aí a gente vai substituir isso aqui rapidão, então a gente faz todas as substituições aqui, e corta watt com watt, metro com metro com metro, Kelvin com Kelvin, e aqui em cima fica adimensional. Aqui embaixo, metro com metro, emissividade é adimensional mesmo, então acaba que aqui também fica de boa. A gente faz todo o cálculo aqui e descobre que a emissividade é igual a 0,0526. Isso considerando também, né, que ela é adimensional, porque se vocês forem ver aqui, como eu falei, corta tudo que tem. Todas as unidades aqui vão ser cortadas e tá certo mesmo, porque a emissividade é adimensional. Aí, ok. Então, como eu falei pra vocês, essa questão é bem simples, essa aqui é a resposta dela mesmo. Você só pega essa fórmula aqui, que é a equação de transferência de calor por radiação, né, entre superfícies cilíndricas concêntricas, substitui os valores, análise dimensional aqui só para ver se está batendo mesmo, e aí você descobre a emissividade no fim das contas aqui. Indo para a questão 2 do dia 2, eu acho essa questão bem interessante também, porque ela é uma questão assim que dá para você trabalhar alguns conceitos legais, né, tem regra da reciprocidade também, e algumas coisas interessantes, e ela é uma questão também bem simplesinha, bem rapidinha. Ela é a questão 13.32, onde um secador é moldado como um canal semicilíndrico,
E na base do secador é ocupada por materiais encharcados com água para secar. A base é mantida a uma temperatura de 370 Kelvin, enquanto a cúpula do secador é mantida a 1000 graus Kelvin. Considerando que ambas as superfícies se comportam como superfícies negras, né, então tipo dois corpos negros, determine a taxa de secagem por unidade de comprimento. Lembrando também, galera, vale a pena ressaltar que quando você tem um corpo negro, a emissividade dele é 1. Então dá pra você até excluir ela da maioria das fórmulas. Desculpa. Porque acaba que você vai ter essa emissividade igual a 1, né? E 1 vezes a maioria vezes qualquer coisa é igual a essa coisa que está multiplicando. Enfim, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o fator de forma pela regra da soma. A gente pode observar, né, que a superfície 1, que é essa aqui de baixo, como ela é uma superfície plana, ela não se vê, então o f de 1 para 1 também é igual a 0, vai ser igual a 0 aqui. Pela regra da soma, onde f de 1 para 1 mais f de 1 para 2 é igual a 1, a gente pode determinar que o f de 1 para 2 vai ser igual a 1, já que o f de 1 para 1 é igual a 0. Então a gente pode cortar ele daqui. Dessa forma, a gente já achou esse valor aqui, e vai jogar na regra da reciprocidade para a gente poder achar o fator de forma de 2 para 1. Porque ele quer saber a taxa de secagem, né, por unidade de comprimento, ele vai precisar saber o fator de forma de 2 para 1. A gente vai fazer essa manipulaçãozinha aqui para poder isolar o fator de forma, e aqui deixa por isso mesmo. Agora a gente vai pegar, né, sabendo que a cúpula tem uma superfície como corpo negro, a gente pode cortar aquela parte da emissividade que eu falei, fica bem mais simples, vira só isso daqui a fórmula. E essa aqui vai ser a taxa de secagem líquida que a gente está procurando. Então, quer dizer, não é a taxa de secagem não, essa aqui é a taxa de transferência líquida de calor. Então a gente vai ter isso daqui, que vai ser igual à área da superfície 2, vezes o fator de forma de 2 para 1, que foi o que a gente acabou de conseguir aqui, lei de Stefan-Boltzmann, constante de Stefan-Boltzmann, e a diferença de temperatura a quarta. Quando a gente pega aqui, a gente pode fazer a substituição do FF do fator de forma aqui por isso que a gente encontrou. Então a gente substitui aqui A2 é igual a 1 sobre A2, vezes A1 sobre A2, fator de forma, e o resto que já estava antes. A gente pode cortar a área 2 com a área 2, e vai ficar, no fim das contas, área 1, fator de forma, constante de Stefan-Boltzmann, diferença de temperaturas a quarta. Vamos lá. Faz a substituição aqui da área, 1,5 metros quadrados, que a gente tem... faz o cálculozinho aqui da área. Então é bem tranquilo. Aí a gente vai poder fazer o quê? Multiplica pela constante de Stefan-Boltzmann. E esse fator de forma aqui de 1 para 2, como eu tinha falado aqui, é 1. Então, tanto faz aqui na equação, a gente pode tirar e cortar ele daqui também. Aí, no fim das contas, a gente também faz essa diferença de temperatura aqui, onde uma é 1000 e a outra é 370. Então, faz esse cálculo todinho aqui. Também, se você for cortar, ó, metro quadrado com metro quadrado, Kelvin é quarta por Kelvin é quarta, fica sobrando só watt, o que faz sentido. E a taxa de transferência líquida de calor vai ser igual a 83,45 kW. Então a gente tem essa transferência aqui. Agora a gente vai poder procurar a taxa de secagem, que é o que ele quer saber, que é a massa d'água que evaporou, por unidade de comprimento. Então, aqui está até unidade de comprimento aqui, isso aqui vai estar. E aí a gente vai poder colocar a transferência líquida, que a gente acabou de encontrar ali. E lembrando que assim, kilowatt é igual a joule por segundo. Como a gente tem quilo, é como se fosse kJ por segundo ou joule por segundo vezes 10 a terceira, como a gente colocou aqui. 10 a terceira vezes joule por segundo. E 83,45 é o número que a gente encontrou. Dividido por HFG, sendo que esse HFG é o calor latente de vaporização da água, que é 2,257 vezes 10 a sexta joule por quilograma. Aí você corta joule com joule, quilograma sobe, o segundo desce. Você vai ter que essa taxa de secagem por unidade de comprimento vai ser 0,037 kg sobre esse por segundo vezes o metro, né, comprimento. Então essa aqui é a resposta dessa questão 2, 13.32, basicamente aí também, bem rapidinha como eu falei pra vocês, que é uma questão também só de... Tem que ter um pouco mais de interpretação, porque nem todo mundo vai lembrar, né, da taxa de secagem, mas é uma questão também que não é tão difícil não, nada muito trabalhoso, nada impossível. Para a gente poder prosseguir, nós temos a última questão do dia 2, que é a questão 13.38, onde a gente vai ter aqui dois retângulos paralelos, né, e considerados como corpos negros, e as dimensões dele estão aí, né, 0,9 e 1,5, e são espaçados, né, por uma distância de 0,3, que é esse D aqui.
os dois retângulos, né, estão paralelos e sujeitos a uma transferência de calor por radiação, mesmo sendo ainda mais sendo superfície negra, sendo que o retângulo superior recebe um total de 53.000 watts de taxa de transferência de calor por radiação do retângulo inferior. Então esse triângulo aqui de cima está recebendo. A gente vai considerar que esse retângulo superior está a 15 graus Celsius, a gente quer saber a temperatura do inferior. Como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é o fator de forma de 1 para 2 a partir do gráfico da figura 13.5. Então a gente vai fazer aquele mesmo esquema de... Ó, se você for ver, a imagem é bem semelhante, inclusive. Bem semelhante. E a gente pode fazer a substituição aqui, né, de L sobre D. L sobre D, ele vai ser igual a 0,9 sobre 0,3, porque foi os dados que foram passados aqui. No caso aqui o L1. Já o L2, ele vai ser 1,5 sobre 0,3, que dá 5. Então a gente vai vir aqui, ó. Pega o L2, que é 5. Traça aqui até a linha 3. E vai obter o fator de forma de 0,6 ali, exatamente nesse ponto. Então a gente pode dizer que esse fator de forma, ele é aproximadamente... Aí saiu meu negocinho de edição, peraí. Deixa só eu inserir aqui uma equação. Oxi. Bom, ele não tá me deixando inserir a equação. Enfim. Aqui é pra ser aproximadamente, tá? Porque tem o erro do nosso olho e tudo mais, mas enfim. A gente acha que esse fator de forma de 1 para 2 é igual a 0,6. Mas pra que a gente quer esse fator de forma, né? Porque nessa forma aqui, a gente vai precisar dela. Por quê? Como a emissividade, né, eles são corpos negros, a emissividade é igual a 1, a gente pode tirar a emissividade da conta e acaba que a nossa taxa líquida fica igual a esse valor aqui. A gente não sabe essa área aqui, mas a gente pode substituir ela por L1 e L2. Então vai ficar, no fim das contas, que a taxa líquida vai ser igual a L1 vezes L2, vezes o fator de forma de 1 para 2, constante de Stefan-Boltzmann, diferença de temperatura quarta. Acaba que o que a gente quer saber é a temperatura 1, então a gente faz toda essa manipulação algébrica aqui, e a gente vai obter que a temperatura 1 é igual a raiz quarta da taxa, da líquida, né? Ele até fala aqui que é o taxa de transferência de calor, né, que ele está recebendo. Então a gente tem aqui a taxa líquida sobre L1 vezes L2 vezes o fator de forma de 1 para 2 vezes a constante, mais a temperatura 2 elevada a quarta, né, na raiz quádrupla também aí. Se você substituir os valores, né, a gente vai ter que watt, metro, e a gente vai obter o quê? Esse Kelvin aqui, ele está elevado a quarta. E a gente vai poder fazer o quê? Corta. É isso mesmo? É isso mesmo. Não, vai ter alguma coisa errada aqui. Eu errei alguma coisa na análise dimensional porque tá saindo só... Ah, não, tá, beleza. Metro quadrado mais... Ok, não, beleza, tá certo sim. Então o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente tem 53.000 watts. A gente tem duas aqui os comprimentos laterais, constante de Stefan-Boltzmann. E watt corta com watt, metro quadrado corta com esses dois aqui, metro quadrado também. E aqui vai ficar alguma coisa em Kelvin a quarta, mais alguma coisa em Kelvin a quarta aqui também, né, que é esse valor aqui que a gente tem. Faz a raiz disso tudo, então o Kelvin que estava a quarta vira Kelvin normal. A gente vai obter uma temperatura 1 de aproximadamente 1036,46 graus Kelvin. Resposta final aqui. Então o que a gente fez aqui? Calculamos o fator de forma de 1 para 2, com base no gráfico. Substituímos aqui nessa fórmula considerando a emissividade igual a 1. E a gente acha que o T1 é aproximadamente esse valor aqui. Então assim a gente termina as questões do segundo dia. Como eu falei, elas são um pouquinho mais trabalhadas do que a do primeiro dia, mas nada de outro mundo também. Apesar da gente usar um pouco mais de gráficos, usar um pouco mais de outros elementos, elas são questões assim também bem factíveis, né? Nada muito complexo. Agora, indo para as questões do dia 3, eu quis pegar novamente a questão do grupo 1 aqui. Essa daí especificamente ela foi, como posso dizer, realizada pelo Cauã. E ela basicamente tem essa cúpula aqui, né? Um forno hemisférico de diâmetro 5 metros e com uma base plana. Essa cúpula aqui de cima ela é negra e a base tem emissividade 0,7.
Aí ele sabe que essa base aqui da cúpula como é que chama? Essa base aqui tá a 400 graus Kelvin. E a cúpula tá a 1000 graus Kelvin, respectivamente. Então ele quer saber a taxa líquida de transferência de calor por radiação a partir da cúpula para a superfície da base, né, durante a operação permanente. Então o que ele quer saber é o F de taxa líquida, né, de 1 para 2 aqui também. Ele quer saber a taxa líquida de transferência de calor de 1 para 2. Enfim, a gente vai considerar a emissividade da cúpula igual a 1, né, porque ela é um corpo negro. Como eu falei, corpo negro é sempre emissividade 1. E a gente pode calcular a área dessa cúpula também. Usando aqui a fórmula para calcular a área de uma cúpula hemisférica, a gente vai ter que π vezes esse diâmetro d ao quadrado dividido por 4, que vai dar 78,54 dividido por 4, onde é aproximadamente 19,63 metros quadrados. Essa aqui seria a área. Pela regra da soma, a gente pode entender que F1 mais F12 é igual a 1. Só que F1 tem aquela parada que eu já expliquei para vocês algumas vezes, de que superfície plana não se vê, então ele não vai emitir para ele mesmo, e acaba que F1 vai ser igual a 0, considerando assim que F12 é igual a 1. Agora, se a gente for calcular a taxa líquida de transferência de calor por radiação, a gente vai ter que a taxa líquida de 2 para 1 é o inverso da taxa líquida de 1 para 2. Então, a gente vai substituir aqui menos essa taxa aqui de 1 para 2. Dessa vez a gente não pode tirar a emissividade completamente da equação, porque a gente tem ainda essa placa aqui, essa superfície aqui que não é plana, que não é corpo negro. Então a gente tem que considerar ela na equação. Só que a gente pode manter essa equação um pouco mais simples aqui, e a gente vai lá e substitui. A emissividade é 0,7, a área que a gente calculou, o fator de forma de 1 para 2, e aqui a constante de Stefan-Boltzmann, né, vezes a diferença de temperatura a quarta. Faz análise dimensional também, a gente vai observar que vai sobrar o watt, e a gente vai ter aqui uma taxa líquida de 7,594 vezes 10 a quinta watts, o que também poderia ser 759 kW, 759,4 kW. Também poderia ser isso, não seria nenhum problema. Mas é aproximadamente isso. Então vocês veem que é uma questão bem tranquila. Você só vai ter que calcular a área, fazer análise do fator de forma, lembrar, né, dessa parte aqui que uma é o inverso da outra, aí é só substituição e você acha esse valor final aqui bem tranquilo também. Agora, a gente indo para a questão 2, né, que a gente vai resolver, que é a 13.59, onde você vai ter duas placas paralelas, né, placas muito grandes, onde tem uma temperatura de 110 Kelvin e 700 graus Kelvin também, com uma emissividade de 0,5, né, em ambas as placas. É desejável, né, reduzir a taxa líquida de transferência de calor em 1/5, colocando uma folha de alumínio que tem uma emissividade de 0,1 em ambos os lados, entre as placas. Então a gente vai ter que determinar aqui quantas folhas que vão ser necessárias para isso. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é poder calcular quanto que é essa taxa líquida sem as folhas. Então a gente faz essa fórmula aqui, que é para nesse caso a gente vai usar exatamente ela. Constante de Stefan-Boltzmann, diferença de temperatura a quarta, sobre 1 emissividade 1, mais 1 emissividade 2, menos 1. Substitui todos os valores, a gente vai observar, vai sobrar só watt aqui, e a gente vai poder observar que... mas tá certo. Ah tá, é porque isso aqui é para unidade de área, né, essa taxa aqui. Deixa eu ver se ele até fala aqui. Não, ele não fala não. Mas é por área, isso aqui é sobre área. Aí, o que vai acontecer? A gente vai fazer todo esse cálculo aqui, vai pegar 4,535,123 watt por metro quadrado. Porque a gente tem que lembrar que está sendo sobre a área. Esse aqui também vai ser watt por metro quadrado, que é essa parte aqui também, mas enfim. Porque eu esqueci de colocar dividindo a área aqui, porque, por exemplo, se você for observar, sobra tanto watt quanto metro quadrado. Então não tem como a gente simplesmente pegar esse metro quadrado e substituir e sumir com ele do nada. Como a gente não tem o valor para poder calcular as áreas, a gente deixa ele em função desse metro quadrado. Mas o que importa é, se a gente ver esse sinal de negativo aqui, quer dizer que o fluxo vai da placa 2 para a placa 1. A gente vai ter o fluxo nesse sentido assim. Aí, ok. Agora a gente vai calcular a taxa com as folhas. Só que como a gente não sabe o número de folhas, a gente tem que colocar esse N aqui e esse aqui que é o negócio da folha também. Quando a gente coloca esse elemento novo aqui, a gente pode fazer uma comparação de... Porque o que a gente quer saber? O número de folhas, né? Então a gente vai lá e define a taxa com as folhas sobre a taxa sem.
E isso aqui tem que ser 1/5, porque a gente quer que reduza em 1/5 a taxa líquida de transferência. Considerando essas informações, a gente vai substituir o conquist dividido por esse 100 e vai cortar isso aqui que tem nos dois. Então, como esse elemento aqui está nos dois, a gente corta ele, vai ficar essa parte aqui debaixo de cada um deles. E agora é bem simples, a gente vai só isolar esse número aqui, que a gente faz essa conta todinha aqui, dá 3. E a gente faz essa conta aqui embaixo também, vai dar 3 mais 19n. E a gente vai considerar que isso aqui tem que ser igual a 1/5. Então faz essa manipulação algébrica toda e vai obter que o número de folhas necessário seria 0,63. Mas a gente não vai ficar cortando folha para poder usar, então a gente vai colocar uma folha inteira, né, para poder até ter aquele fator de segurança muito comum na engenharia. Então acaba que nosso número de folhas necessário é uma folha, por causa desse cálculo que a gente fez. É outra questão que também é bem simples, você calcula só a primeira taxa, e a segunda você já só vai fazer uma substituiçãozinha aqui. Tipo assim, não precisava nem ter feito todo esse cálculo aqui também, não tem tanta necessidade. Mas a gente pode fazer também para demonstrar, né, o sentido porque a gente faz esse cálculo aqui para poder saber o sentido do fluxo. Mas enfim, então acaba que a gente pode fazer essa conta toda aqui e obter essa uma folha necessária. E agora, né, a gente vai chegar na nossa última questão, da última lista que a gente vai fazer de vídeo. Então essa aqui é, tipo, é a última vez que eu vou estar explicando um exercício pra vocês aqui. Que, cara, foi muito legal, tipo, fazer os vídeos dar um pouco de trabalho. Mas foi bem legal gravar esses vídeos assim pra vocês. Até para o pessoal futuro aí que quiser ver, talvez o pessoal da Zenit aí que acabe usando algum dia. Eu geralmente passo as informações pro pessoal. Enfim, é o último vídeo aí que eu vou estar gravando e essa é a última questão também, pra gente poder terminar. O que a gente vai fazer? A gente vai determinar os fatores de forma de 1 para 2 e de 2 para 1 para os dutos longos mostrados aqui abaixo. Então a gente vai determinar esses para os dois aqui que a gente vai estar tendo. A gente vai negligenciar os efeitos das extremidades. Beleza. Quando a gente for fazer aqui para a letra A, que é essa superfície aqui, bem parecida com aquela outra questão que a gente fez no dia 2. Aqui, ó. Você pode ver que é bem parecido. A gente pode vir aqui e vamos fazer o quê? Vamos fazer uma regra da soma na letra A aqui. Vai dizer que o fator de forma de 1 para 1 é igual a 0, né, porque, novamente, placa plana, então ela não se vê. E a gente pode considerar, né, dessa forma que o fator de 1 para 2 é igual a 1, pela regra lá, né, de da soma. Aplicando a regra da reciprocidade, a gente vai ter que a área 1 é igual vezes o fator de forma de 1 para 2 é igual a área 2, fator de forma de 2 para 1. Faz aqui essa manipulação algébricazinha, porque a gente quer saber o fator de forma de 2 para 1. E a gente pode observar que ele vai ser essa área 1 sobre a área 2 vezes o fator de forma de 1 para 2. Área 1, a gente pode pegar só esse d aqui mesmo. A área 2 é π vezes d sobre 2. A gente pode pegar esses dois pontos aqui. E esse fator de forma aqui, ele é igual a 1, né? Então a gente pode só tirar ele da equação. Se a gente cortar esse d com esse d aqui e jogar o 2 lá para cima, a gente vai ter que 2 sobre π, que é igual a 0,636, que é o fator de forma de 2 para 1. Então na letra A, 1 para 2 é igual a 1, 2 para 1 é 0,636. Aqui no fator de forma da letra B é um pouquinho mais complicado, porque você vai ter 3 elementos, 3 superfícies. A1, A2 e A3. Só que, o que a gente pode fazer nessas superfícies aqui? A gente vai analisar que a superfície, o fator de forma de 1 para 1 é 0, né? Igual a esse caso aqui, porque a superfície é plana. Então, tudo tranquilo. E a gente também pode ver que o fator de forma de 1 para 2 vai ser o mesmo de que 1 para 3. Por quê? A superfície 2 e a superfície 3, elas são simétricas. Então, vai mandar igualzinho aqui, né? O fator de forma vai ser idênticozinho. O que acaba fazendo com que a gente possa elaborar um pouquinho uma regra da soma aqui. A gente vai ter que o f de 1 para 2 mais o de 1 para 3 é igual a 1. Por quê? O f de 1 para 1, ele pode ser cortado aqui, né? Porque como ele é 0, porque tecnicamente é f de 1 para 1 mais f de 1 para 2 mais f de 1 para 3. Só que como f de 1 para 1 é 0, a gente só corta ele aqui. Aí vai ficar que o f de 1 para 2 mais o f de 1 para 3 é igual a 1. E a gente sabe que o f de 1 para 2 é igual ao f de 1 para 3. Então a gente substitui aqui também, fica f de 1 para 2 mais f de 1 para 2. 2f de 1 para 2 é igual a 1. Então a gente joga esses dois dividindo. O f de 1 para 2 tem que ser meio. Aí a gente vai fazer uma regra da reciprocidade para a gente poder saber o f de 2 para 1. E basicamente aqui é aquilo de sempre que eu já falei para vocês já viram várias vezes aqui nesse vídeo. F de 2 para 1 vai ser a diferença aqui de áreas vezes o f de 1 para 2. Como essas áreas aqui, ó, a gente pode ver aqui na figura,
que uma é A e a outra é B, a gente pode fazer A sobre B vezes esse meio aqui que é o fator de forma. Então a gente vai ter que o fator de forma de 2 para 1 é A sobre 2B. Ou seja, a gente tem como respostas aqui, né? 1 para 2 na letra A, 1. 2 para 1, 0,636. Na figura B, 1 para 2, meio. E 2 para 1, A sobre 2B. Que é uma questão aí também bem tranquila. Inclusive, uma coisa que a gente pode analisar aqui é que se esse B for igual a 1 e o A também, se o A e o B forem iguais a 1, a gente vai ter que o fator de forma de 1 para 2 seria igual ao fator de forma de 2 para 1. Até porque as áreas seriam iguais. Então a gente tem essa análise aí também. Ok. O que a gente vai dizer então? Que é isso. A gente realizou a última questão, 13.27. E foi aí, né, essa questão para poder terminar também a matéria para mim, como eu já fiz a prova. Esse vídeo aqui está sendo gravado depois da prova. Seria a última coisa que eu tenho para fazer nessa matéria é esse vídeo. Então, bom, é isso. Tô de férias de Transcal. E muito obrigado aí, né, quem me deu essa atenção. Muito obrigado para quem assistiu meus vídeos. Obrigado aí ao professor pela oportunidade de aprender a matéria, pelas ideias de gravar os vídeos também, foi bem legal. E achei muito bonitinho dessa vez os exercícios aqui, tentei deixar o mais arrumadinho possível. E cara, foi muito bom, foi muito legal. E espero encontrar aí, né, vocês no futuro, em alguma outra matéria ou pela faculdade aí. Obrigado, galera, e bom final de semestre pra vocês. Tchauzinho.